Olá, eu sou o professor Joaquim, vou trabalhar com vocês a parte de matemática, começando hoje por uma aula de fatoração. Primeiramente, o que é fatorar? Fatorar é transformar em produto para facilitar a simplificação de expressões algébricas em algumas questões. Primeiro caso de fatoração, nós temos o fator comum, que é colocar em evidência os fatores elevados ao menor expoente, e se tiver números entre os números, o fator comum é o MDC. Aqui nós temos um exemplo, fatorar essa expressão a ao quadrado bx ao cubo mais a ao cubo b ao quadrado x ao quadrado menos a ao quadrado b ao cubo x. Como nós podemos ver, o a aparece nos três termos e o a que está elevado ao menor expoente é a ao quadrado, portanto ele vai ser o fator comum. Tá? Entre b, o b sozinho aqui, elevado à primeira potência, é o que está o fator comum. Certo? E entre o x elevado ao primeiro expoente também é o fator comum. Então, como fator comum, nós temos a ao quadrado, bx, que multiplica, aí o que nós fazemos? Pegamos cada um desses termos, dividimos pelo fator comum e colocamos o resultado dentro do parênteses. Então, aqui, a ao quadrado, bx ao cubo, dividido por a ao quadrado, bx, nós temos como resultado somente x ao quadrado. A ao quadrado com a ao quadrado cancela, b com b cancela, e x ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. Mais a ao cubo b ao quadrado x ao quadrado, dividido por a ao quadrado bx, vai sobrar ax, abx. E por último, menos a ao quadrado b ao cubo x, nós temos como do resto da divisão somente o b ao quadrado. Nesse segundo caso, nós temos aqui dois números, o 10 e o 12, que dá para dividir por quanto? Por 2, certo? M ao quadrado dividido por m ao quadrado, cancela, n ao cubo dividido por n, sobra n ao quadrado. O m ao cubo dividido por m ao quadrado, sobra m, e n dividido por m por n, cancela também. Esses são os exemplos do primeiro caso de fatoração. Vamos ao segundo caso, que é o agrupamento. O agrupamento não tem nenhuma definição escrita, pois é um caso particular do fator comum. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos 4 termos e entre os 4 termos não existe nenhum fator comum. Porém, entre esses dois termos, nós temos o fator comum, que é o a. Então, colocamos o a em evidência. Nós temos ax dividido por a fica igual a x e ay dividido por a sobra y. Entre esses dois, nós também temos fator comum. O fator comum, no caso, é o b, que vamos colocar em evidência. Bx dividido por b, sobra x. By dividido por b, sobra y. E o que tinha uma soma de 4 termos, nós transformamos agora numa soma de 2 termos. Entre esses dois termos, nós temos como fator comum esse x mais y. Então, o x mais y nós podemos colocar em evidência, colocando o x mais y em evidência, que fica no outro parênteses o que sobra, que é o a mais b. Um outro exemplo, nós também não temos fator comum aqui entre os 4 termos, certo? Entre esses dois termos aqui, nós temos o fator comum, que é o 3. Tanto o 6 e o 3 dá para dividir por 3. 3x dividido por 3, x. 6 dividido por 3 sobra 2. Entre esses outros dois termos, nós temos como fator comum o y. Colocando em evidência, yx dividido por y sobra x. 2y dividido por y sobra 2. E entre esses dois, como ali no de cima, nós temos o fator comum, o x menos 2. X menos 2 que multiplica, sobrando 3 mais y no outro parênteses, certo? Depois nós temos aí o terceiro caso, que é a diferença de 2 quadrados. Para fatorar a diferença de 2 quadrados, a regra é a seguinte. Tiramos a raiz quadrada desse primeiro número. Raiz quadrada de a ao quadrado é a. Tira-se a raiz quadrada do segundo número. Raiz quadrada de b ao quadrado é b, e a regra é a seguinte, o primeiro mais o segundo, que multiplica o primeiro menos o segundo, certo? Então, nós temos uma regra bem simples e fácil de guardar na cabeça. Um exemplo
nós temos aqui m ao quadrado menos 9, queremos fatorar essa expressão. Nós temos aqui que raiz quadrada de m ao quadrado é igual a m. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Isso nos dá a regra que é o primeiro mais o segundo, m mais 3, que multiplica o primeiro menos o segundo. Então a regra é sempre essa, não altera nunca. Tira a raiz quadrada do primeiro, tira a raiz quadrada do segundo, e nós temos o primeiro mais o segundo, que multiplica o primeiro menos o segundo. Então agora vamos para o quarto caso, que é chamado de trinômio do quadrado perfeito. Para fatorar o trinômio do quadrado perfeito, nós temos duas regras. Uma quando o primeiro sinal aqui é mais, que você vai transformar numa soma, no quadrado de uma soma, e outra quando é menos, no quadrado da diferença. Qual é a regra que nós temos que trabalhar aqui? Tira a raiz quadrada do primeiro termo, raiz quadrada de a ao quadrado é a, tira a raiz quadrada do último termo, raiz quadrada de b ao quadrado é b, e multiplicamos por 2. Multiplicando por 2, nós temos 2ab, que é exatamente o resultado que está aqui no meio, 2ab, certo? Como fatoração, nós teremos o quê? O primeiro, que é o a, mais o segundo, que é o b, elevado ao quadrado. Bem, quando o primeiro sinal é menos, nós temos que raiz quadrada de a ao quadrado é igual a raiz quadrada de b ao quadrado é igual a b. Multiplicando por 2, nós temos 2ab, que é exatamente o que está no centro aqui. E a regra vai ficar o primeiro menos o segundo elevado ao quadrado. Temos aqui um exemplo, x ao quadrado mais 10x mais 25. Queremos fatorar a expressão, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 25 é 5. Multiplicando por 2, é o que nós temos aqui no meio, 2 vezes 5 vezes 10 vezes x dá 10x, certo? E a regra vai ficar o primeiro mais o segundo elevado ao quadrado. Se o primeiro sinal aqui for menos, o sinal lá da frente também ficaria menos, tá? E vamos para o último caso, que é o quinto caso e o mais complicadinho deles, diferença e soma de dois cubos. Para fatorar a soma e diferença de dois cubos, nós temos uma regra um pouco mais chata, e infelizmente não tem outra maneira de explicar. É através da regra que a gente tem que saber. Primeira coisa, tiramos a raiz cúbica do primeiro. Então, nós temos que raiz cúbica de a ao cubo é a. Raiz cúbica do segundo, raiz cúbica de b ao cubo é b. E a regra fica o seguinte, o primeiro, que é a, mais o segundo, que é b, que multiplica o quadrado do primeiro, menos o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Infelizmente, gente, tem algumas coisas na matemática, a regra é essa, não tem outra maneira a não ser aprender essa regra, tá? Mais uma vez, o primeiro mais o segundo, que multiplica o quadrado do primeiro, menos o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso para a soma de dois cubos. Quando for a diferença, qual vai ser a regra? Tira a raiz quadrada, raiz cúbica do primeiro, que é a, tira a raiz cúbica do segundo, que é b, e a regra, bem parecida com a de cima, mudando só os sinais. O primeiro menos o segundo, a menos b, que multiplica o quadrado do primeiro, mais o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Infelizmente, são regras, não tem outra maneira de ser explicado, certo? Agora vamos aqui para uns exemplos desse do cubo. O que nós temos para fatorar aqui? M ao cubo mais 8. Então, nós vamos tirar primeiro raiz cúbica de m ao cubo. Raiz cúbica de m ao cubo, que é m. Depois, tiramos a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Qual a regra? O primeiro mais o segundo, m mais 2, que multiplica o quadrado do primeiro, m ao quadrado, menos o primeiro pelo segundo, 2 vezes m, que vai dar 2m, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado é 4, tá? Os sinais, para ficar mais fácil, quando o primeiro sinal é mais, aqui é mais e menos. No outro de baixo, nós temos que quando o primeiro sinal é menos, o primeiro aqui também é menos, né? E mais no segundo. Os dois últimos aqui continuam o mesmo. Fatorando essa outra expressão, nós temos o quê? Raiz cúbica de x ao cubo é x, raiz cúbica de 27 é 3,
A regra, o primeiro mais o segundo, que multiplica o quadrado do primeiro, mais o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos agora a alguns exercícios resolvidos. O primeiro exercício, muito bem simples, para fatorar as expressões, né? E nós temos 3 exemplos aqui de fator comum. Então, se você olhar aqui, nós temos a quinta mais a quarta mais a ao cubo. O único fator que tem nessa expressão é o a. E o que tem menor expoente que vai em evidência é o a elevado ao cubo. Colocando a elevado ao cubo em evidência, temos que dividir cada um dos termos e colocar o resultado dentro do parênteses. A quinta dividido por a ao cubo dá a ao quadrado. Subtraindo os expoentes, 5 menos 3 sobra 2. A quarta dividido por a ao cubo dá a, e a ao cubo dividido por ele mesmo, que é a ao cubo, dá 1, certo? Na segunda expressão, nós temos como fator comum o 2, porque tanto 4 como 2 dá para dividir por 2. Entre as letras, nós temos o x aqui ao cubo e o x elevado à primeira, que é o fator comum, sempre com o menor expoente. Entre o y, nós temos y ao quadrado e y elevado, o fator comum é y. E entre z e z ao cubo, o fator comum é z. Então, nós temos como fator comum 2xyz. Se dividirmos 2x ao cubo, y ao quadrado, z, por 2xyz, resultará em x ao quadrado, y. Menos 4xyz ao cubo, dividido por 2xyz, resulta em 2x ao quadrado. Então, o fator comum não é tão complicado. Então, nós temos aqui um outro exemplo em que o fator comum vai ser entre o a, nós temos o a elevado ao menor expoente, que é a primeira, e o b também b elevado ao expoente 1. O fator comum, então, vai ser a vezes b. Dividindo a ao quadrado b por ab, nós temos como resultado o a. Dividindo ab ao quadrado por ab, nós temos o b. E dividindo a ao quadrado b ao cubo por ab, sobra aqui para nós ab ao quadrado. Então, esses aí são alguns exemplos de exercícios já resolvidos envolvendo fator comum. O segundo exercício que nós temos aqui já é um exercício envolvendo números. Seja n o resultado da operação 375 ao quadrado menos 374 ao quadrado. A soma dos algarismos de n é... Então, nós temos o quê? Se você observar bem, nós temos agora diferença de 2 quadrados, mas com 2 números. Não são mais variáveis, são 2 números que nós temos, mas continua sendo uma diferença de 2 quadrados. Então, tiramos a raiz quadrada de 375 ao quadrado, que é 375. Tira-se a raiz quadrada de 374 ao quadrado, que vai dar 374. E aplicamos a regra, o primeiro mais o segundo, 375 mais 374, que multiplica o primeiro menos o segundo, 375 menos 374. Efetuando os cálculos, 375 mais 374, 749, vezes 1, que é o resultado de 375 menos 374. O resultado final do cálculo, 749. O exercício está pedindo a soma dos algarismos de n. Então, nós teremos a soma de 7 mais 4 mais 9, que dá como 20 a alternativa C. Certo? Vamos para um terceiro exemplo, né? Fatore as expressões. Isso aqui não é teste nem nada, é só para praticar a regra. O que nós temos aqui? Diferença de 2 quadrados, x ao quadrado menos y ao quadrado. Tira a raiz quadrada de x ao quadrado, que dá x. Tira a raiz quadrada de y ao quadrado, que dá y. E a regra, o primeiro mais o segundo, x mais y, que multiplica o primeiro menos o segundo, x menos y. Outro exemplo agora contendo também números. Então, nós temos aqui no primeiro caso, você tira a raiz quadrada de 25m ao quadrado, raiz de 25 é 5, e raiz de m ao quadrado é m, certo? Aqui no outro, nós temos raiz quadrada de 16n ao quadrado, que vai dar 4n. E a regra, o primeiro mais o segundo, 5m mais 4n, que multiplica o primeiro menos o segundo, 5m menos 4n. Certo? Um quarto exemplo, já um teste também, né? Para a igual a 59, qual é o valor da expressão a quinta mais a quarta mais a ao cubo mais a ao quadrado mais a mais 1
dividido por A quarta mais A ao quadrado mais 1. Temos duas opções, ou fatoramos a expressão, ou você pega o A igual a 59, substitui no lugar do A e faça os cálculos que não serão tão simples. Elevar 59 à quinta, por exemplo, não é simples. Então vamos tentar fatorar essa expressão. Para fatorar a expressão, não existe um fator comum a todos os termos. Porém, entre esses dois primeiros, existe um fator comum, que é o A. Então nós vamos usar qual caso? O caso do agrupamento, agrupando aqui de 2 em 2. A quarta é o fator comum, colocando em evidência, você vai ter A quinta dividido por A quarta dá A quarta dividido por A quarta dá 1. Entre esses dois nós temos o fator comum, que é A ao quadrado com o menor expoente. Então você vai colocar o A ao quadrado em evidência, A ao cubo dividido por A ao quadrado dá A ao quadrado dividido por A ao quadrado dá 1. Entre esses dois, que não parece ter fator comum, existe um fator comum que é 1. Certo? Então, colocando 1 em evidência, A dividido por 1 dá A e 1 dividido por 1 dá 1. Embaixo não temos nenhum caso de fatoração, né? Não tem fator comum. Com 3 termos não podemos fazer o agrupamento, certo? O agrupamento tem que ser sempre um número par de termos. Então, o que nós vamos ter agora? Em cima, quando nós fizemos a primeira parte do agrupamento, nós temos o A mais 1 como fator comum. Então, colocando A mais 1 em evidência, vai sobrar A quarta, A ao quadrado e 1. A quarta mais A ao quadrado mais 1. Cancela esse A quarta ao quadrado mais 1 com o de baixo e sobra somente o quê? A mais 1, que é igual a 59 mais 1, igual a 60, que dá lá a alternativa C. Bom, o que eu tinha que falar de fatoração é isso. Bons estudos para vocês e até a próxima.